Tem um canal do PG também, associado com o do Tiago. É? Tá bom. Nós temos aqui também, nós temos um canal no YouTube. Eu não sei se vocês têm acompanhado os nossos cultos aqui. Tem acompanhado? Eu acho que não, né? Não. Mas nós temos um canal e nós temos transmitido sempre os nossos cultos, sábado, domingo, a cada semana. E é claro que, se não fosse assim, os irmãos não teriam condições de acompanhar os cultos em casa, né? Então, a gente tem que fazer dessa forma. Mas veja bem, vou até dizer a vocês, amanhã à tarde, quem quiser acompanhar, vou colocar no grupo, o Rui depois pode dividir aí para todo mundo pela tarde, vai ter condições de ir nos acompanhando. Mas vejam bem, eu queria, nesse momento aqui, não vou me demorar muito, porque nós temos, acho que apenas 30 minutos, né? É isso, Thiago? 40 minutos. Pronto, vamos lá. Mas se alguém perguntasse para você, e você não precisa responder agora, apenas responda para você mesmo. Quais são as razões que te fazem crer que Jesus Cristo vai voltar a essa terra? Eu acredito que cada um de nós precisamos ter algumas razões. Nós temos que ter algumas razões. Você precisa responder para você mesmo por que é que você está aguardando o retorno de Deus. Você não pode apenas hoje falar assim, bom, eu vou aguardar porque meu pai falou para mim, a minha mãe, ou fulano, ou beltrano, o pastor. Não. Nós temos que ter as nossas convicções. Nós temos que ter as nossas razões pelas quais nós cremos que Jesus Cristo vai voltar a essa terra. Um dia Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, e que os discípulos ficaram decepcionados, tristes ali, havia um sofrimento, porque eles, embora tivessem caminhado ao lado de Jesus por 3 anos e meio, eles estavam muito aflitos, porque Jesus estava morto, tinha sido sepultado, e por mais que Jesus falasse que ele iria ressuscitar no 3º dia, eles ainda não tinham compreendido a mensagem por completo. Eles acreditavam, de fato, que quando Cristo morreu, todos os seus sonhos, todos os planos tinham acabado. E então, voltando para Emaús, no meio do caminho, Jesus aparece a eles e vai conversando, e eles não conseguem identificar, é só no final que eles conseguem descobrir que era Jesus. Mas nesse percurso, Jesus, no capítulo 24, verso 27, Jesus os leva para a Bíblia e fala assim, por que é que vocês não viram lá, desde Moisés, no Pentateuco? O Pentateuco aqui sou eu que estou acrescentando. Mas por que é que vocês não viram na Bíblia tudo que estava escrito a meu respeito? E eles, na verdade, não tinham criado uma base bíblica para solidificar a fé naquilo que Jesus tinha explicado para eles, de que ele iria morrer, no 3º dia ele ressuscitaria, que ele iria fazer moradas e depois um dia voltaria para essa terra para buscá-los. E é por isso que lá no livro de São João, capítulo 14, de 1 a 3, quando ele fala assim que iria preparar moradas, que ele iria sair, os discípulos se perturbam e ficam angustiados e ficam atônitos. Mas a minha pergunta para você nessa noite aqui é, qual é a tua base espiritual, profética e bíblica para você acreditar que Jesus Cristo vai voltar a essa terra? Você não pode apenas dizer para as pessoas que ele vai voltar sem você ter base em algo, em alguma coisa. E quando eu me refiro a algo, alguma coisa, é claro, é Bíblia e profecia, nós temos que ter as nossas bases solidificadas. Porque se nós não tivermos, nós poderemos em algum momento perder a nossa crença, a nossa fé, ou então estarmos acreditando em alguma coisa que não faz sentido. Mas veja, eu acredito, e eu tentei um dia, parando e pensando comigo mesmo, falei, eu preciso responder para mim mesmo essas perguntas. Mas a primeira coisa que eu coloquei em minha mente é a seguinte. A primeira é porque Jesus um dia fez essa promessa pessoalmente aos seus discípulos. E quando você se depara lá no livro de São João, capítulo 14, a palavra casa lá que Jesus usou no grego, de fato é algo real. Não é algo fictício, não é uma fantasia. Jesus não estava falando de uma casa que era uma miragem. O termo que está lá de casa é algo, de fato, que é concreto, algo que é construído, algo que alguém vai lá e monta e projeta e faz com que as pessoas
possam morar ali. Você se lembra quando um dia Pedro falou assim, olha, eu vou preparar o ambiente para a Santa Ceia? Jesus então falou, não, Pedro, você pode preparar o ambiente para que a gente possa ir ceiar. É a mesma coisa. Jesus estava falando, eu vou preparar um local para que vocês possam vir comigo e morar comigo e estar comigo para todo sempre. Jesus estava se referindo a um local real, onde eles estariam com o Senhor para todo sempre. Agora, veja uma outra coisa. No livro de Mateus, capítulo 24, de 3 a 14, Jesus é tão detalhista em falar do seu retorno, que ele chega ao ponto de dizer o seguinte, olha, cuidado para que as pessoas não enganem vocês. Aí ele começa a citar assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquela outra coisa. As pessoas vai aumentar o número da violência, vai aumentar o número de pessoas passando fome. Haverá a pandemia, haverá situações difíceis, terremotos, maremotos, sinal no sol, sinal na lua. Jesus entra em detalhes tão minuciosos que ele começa a explicar para os discípulos porque eles estavam querendo saber quando é que Cristo voltaria a essa terra. E veja, o Antigo Testamento, na Bíblia, ele é extremamente claro com respeito ao retorno de Cristo. O patriarca Jó, aquele patriarca lá que sofreu, que perdeu seus filhos, perdeu a sua riqueza, ele no final da vida ele fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele vai se levantar sobre a terra, está lá em Jó, capítulo 19, verso 25. O livro de Daniel, quando Nabucodonosor tem o sonho, e Nabucodonosor fica perturbado com o sonho, falando que ele era o rei, o único rei eterno, que o reino dele seria eterno, e ele teve aquele sonho da estátua e não conseguiu interpretar, e que Daniel foi lá e foi a pessoa responsável que interpretou o sonho. Daniel falou para ele, olha, vai vir uma pedra, essa pedra vai ser lançada não por mão humana, não vai ter alguém que lance essa pedra, mas essa pedra vai ser lançada de uma forma invisível e vai atingir as pernas da estátua, mas esse reino que será estabelecido será o único reino que não terá fim. Veja que o Antigo Testamento e Jesus Cristo, eles falam a mesma língua, eles falam a mesma coisa. O próprio profeta Isaías, ele fala assim que o leão irá apacentar ao lado do lobo, o cordeiro vai estar ali junto com o lobo, eles vão comer palha junto com o boi, e eles estarão felizes. E Isaías fala assim, de um sábado a outro, todos vão estar servindo ao Senhor. Mateus capítulo 25, de 1 a 13, ele fala da parábola das 10 virgens, e entra nos detalhes de que metade estava pronto, metade não estava preparado para receber o Senhor. Veja, Jesus, na verdade, ele afirma de uma forma categórica de que um dia ele vai voltar aqui a essa terra. O Antigo Testamento também declara de uma forma categórica, e não temos como duvidar de que um dia Jesus Cristo irá voltar a essa terra. Se nós perdermos a nossa fé na promessa de que um dia Jesus Cristo vai voltar para essa terra para renovar todas as coisas, a nossa base espiritual ela cai por terra e não tem como ser sustentada em mais nada. A nossa doutrina, eu diria, ela perderia completamente a sua força, porque tudo culmina num dia Cristo voltando para buscar os seus filhos, para morar com ele e para viver com ele para todo sempre. Agora, você quer ver um segundo ponto, uma segunda razão? Não existe uma igreja modelo para a igreja adventista do sétimo dia. Não existe. Eu respeito todas as religiões, eu respeito os batistas, respeito os assembleianos, respeito os metodistas, respeito os presbiterianos, respeito aos católicos, respeito a todos. Mas eu não tenho como negar um fato. A única igreja que é modelo para a igreja adventista do sétimo dia é a igreja apostólica, é a igreja do livro de Atos. Você sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo, ele enfatiza claramente a respeito do retorno de Cristo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22, Paulo fala assim, olha, porque como em Adão entrou o pecado no mundo, Jesus Cristo veio a essa terra e morreu na cruz do Calvário, e o que o primeiro Adão não conseguiu, o segundo Adão venceu na cruz do Calvário. Paulo estava dizendo o seguinte, olha, em Cristo todas as coisas serão renovadas. Se o pecado entrou através do primeiro Adão,
em Jesus Cristo, ele vai restaurar todas as coisas. Nós seremos transformados através da pessoa de Jesus Cristo. Paulo ainda continua dizendo o seguinte, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança se limita apenas a essa terra, nós somos os mais infelizes dos seres humanos. Veja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, se tem alguém que é cristão ou que não seja cristão, mas se esse alguém apenas olha para essa terra pensando que a única vida que existe é essa, esse é um ser humano extremamente infeliz. Não descobriu ainda o que é ser feliz. E veja uma coisa, Paulo ele conclui a carta dele lá de 1 Coríntios com aquela palavra que é conhecida lá, 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, Maranata. Quando você fala Maranata, você está dizendo o quê? Ora vem, Senhor Jesus. E os cristãos, naquele período, era a maneira deles se saudar. Se hoje você sauda feliz sábado, boa noite, ou feliz semana, como é que está, irmão? Bom dia, boa tarde. Naquele período, a saudação era Maranata. E quando eles falavam Maranata, eles estavam dizendo um para o outro, olha, ora vem, Senhor Jesus, venha logo, porque nós estamos aqui ansiosos para podermos te encontrar. Se você não se contenta com as declarações do apóstolo Paulo, que ele faz parte da Igreja Apostólica, veja bem, Paulo ainda continua falando o seguinte, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 26, que no momento da ceia, que eles estavam comendo ali, estavam participando da cerimônia da comunhão, do pão, do suco de uva, Paulo fala assim, olha, um dia nós estaremos comendo desse pão numa mesa, mas quem vai estar servindo a mim e a você não vai ser eu, não vai ser um pastor, não vai ser um presbítero, vai ser o próprio Jesus Cristo. É ele que vai ser o supremo pastor e é ele que vai servir os filhos que estiverem ali participando da cerimônia da comunhão. Mas veja, a Igreja Apostólica, ela fundamentou a sua doutrina na volta de Cristo, que não era apenas o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores apóstolos, mas como discípulos, eu cito aqui o apóstolo Pedro. E Pedro, quando pregou ali no Pentecostes, de que cerca de 3.000 e poucas pessoas aceitaram a Cristo, sabe qual foi o sermão base principal da mensagem de Pedro? Era a morte, a ressurreição e a volta de Jesus Cristo. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Pedro continua crendo no decorrer de toda a sua caminhada, de todo o seu ministério. Ele fala lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, no qual habita a justiça. Pedro, ele esperava, ele cria que Jesus Cristo um dia iria voltar a essa terra. O apóstolo João também, não só Paulo, não só Pedro, mas o apóstolo João também, ele descreve de uma forma clara como é que Jesus Cristo, porque Deus mostrou para João como é que ele iria voltar a essa terra. E João viu o tamanho da cidade, descreve o tamanho da cidade. João descreve como é que Jesus Cristo vai voltar a essa terra. João fala de que a cidade irá ficar a uma certa altura, depois de 1000 anos. Os santos estarão dentro dela. E no momento em que os ímpios forem para tomar a cidade, vai cair fogo do céu e vai consumir a todas as pessoas. Veja, que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, você se depara com declarações claras de que Jesus Cristo vai voltar a essa terra. Eu, às vezes, me pergunto, como é que alguém pode perder a fé, ou a crença, ou a confiança de que Jesus Cristo um dia vai voltar a essa terra? A Bíblia é enfática em todos os pontos. Mas veja, existe uma terceira razão que me faz crer. Primeiro, é a Bíblia e Jesus. A segunda, a Igreja Apostólica. Mas há uma terceira razão. Na minha fé, uma terceira razão. Eu vou falar para vocês que estão aqui conectados nessa noite, eu falo para vocês o seguinte, eu sou criacionista. Eu creio na criação em uma semana. Eu creio que o nosso Deus, Criador de todas as coisas, o Elohim, ele criou todas as coisas através da sua palavra. Embora existem hoje em dia muitas teorias com respeito à criação. Por exemplo, a teoria do Big Bang é uma delas, que foi elucidada em 1948 pelo cientista Geoff Gamow.
e pelo padre astrônomo belga Lamitre, eles acreditam que o planeta Terra teve uma explosão em torno de 10 a 20 bilhões de anos atrás, e as coisas vieram evoluindo depois dessa explosão, e a teoria do Big Bang. E depois que explodiu e que houve essa evolução, tudo se tornou o que está hoje aqui. E as coisas se instalaram e ficaram do jeito que está aqui hoje. Estão bonitas assim, as árvores, as plantas, os animais, os seres humanos, vieram de um processo evolutivo, alguns de bactéria e outros disso, daquilo, mas tudo veio através de uma grande explosão. Mas tem uma outra que é mais conhecida, e essa foi elucidada por Charles Darwin, que ele lançou seu livro Origem das Espécies em 1859, e você conhece muito bem o Charles Darwin, ele fala que nós temos um ancestral, um chimpanzé, um macaco, ou alguma coisa parecida com o ser humano, e através disso nós viemos num processo de evolução, que você hoje é o que você é. Então, se você é o que você é hoje, é porque nós temos um ancestral comum, e nesse processo evolutivo, todas as coisas vieram a surgir através desse processo evolutivo. Mas, meu amigo, irmão que me ouve nessa noite aqui, nesse pequeno grupo, eu falo para você uma coisa, eu, em particular, eu prefiro acreditar de que eu vim das mãos do grande Deus, Criador do céu e da terra, e que no seu poder, com a palavra, numa semana, ele criou todas as coisas, porque saiba de uma coisa, uma pessoa que não sabe de onde vem, ela não sabe para onde vai. Com certeza. Se você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Se você não sabe que você tem um Criador, tem gente hoje que está acreditando que o mundo vai acabar por causa dessa pandemia. Tem gente que acha que essa pandemia vai matar todo mundo e vai acabar, vai extinguir todos os seres humanos da face da Terra. Tem outros que acreditam que vai haver uma grande explosão, ou, de repente, um choque do planeta Terra com um cometa, ou com outro planeta, e que vai extinguir, que vai eliminar por completo os seres humanos. E vai ser o fim da raça humana. Mas se eu tenho certeza que o meu Deus é criador, foi ele que me fez, foi ele que deu o pontapé em todas as coisas, vai ser ele que um dia vai voltar a essa terra e vai colocar um ponto final na história do planeta Terra. O mundo um dia terá fim com a vinda do nosso Salvador, não é com a explosão, não é com epidemia, não é com pandemia. Os cientistas já estão falando que uma pandemia pior do que essa que nós estamos vivendo está por vir. Mas creia você, não vai ser essa e nem será outra pandemia que vai destruir a raça humana ao ponto de eliminar por completo. Mas quem vai colocar um ponto final na história do planeta Terra vai ser Jesus Cristo. É ele que vai voltar com poder e glória. Ele vai cumprir com a sua palavra. Agora veja, há uma quarta razão que me faz crer na volta de Cristo. A quarta razão é porque Jesus veio a essa terra com uma missão específica. Jesus tinha claramente, havia uma data marcada para o nascimento dele, como havia também uma data marcada para a sua morte. Jesus sabia que ele teria que vir a essa terra como Cordeiro de Deus para salvar a raça humana. Veja bem, entenda a minha linha de pensamento. Se Jesus sabia que ele tinha uma missão, que ele tinha que resgatar os seres humanos que estavam aqui perdidos, sequestrados pelo diabo. Imagine, ele vem, ele liberta os seus filhos, porque ele morre na cruz do Calvário, ele dá a sua vida como Cordeiro de Deus para salvar os pecadores, ele liberta os seus filhos e deixa os seus filhos no cativeiro com o diabo? Não tem como. Como é que o soldado vai lá no cativeiro, pega a pessoa, digo melhor, liberta a pessoa, liberta o sequestrado, mas fala assim, bom, eu não vou levar você não, você vai ficar aí agora junto com o sequestrador, conviva com ele aí. Não existe, não tem como. Então você tem que entender uma coisa, se você acredita na missão de Cristo, a missão de Cristo ainda não acabou. Enquanto Cristo não acabar com o diabo, não eliminar o nosso adversário, aí é o que a Bíblia fala assim, que um dia a morte vai ser vencida, a morte só poderá ser vencida por completo, eliminada por completo, quando um dia Jesus Cristo acabar com o diabo de uma vez por todas. Então, você tem que entender uma coisa. A missão de Cristo não acabou ainda.
A missão dele será concluída no sentido de acabar completamente com o pecado quando ele voltar nas nuvens dos céus com poder e glória para buscar os seus filhos e que derramar fogo do céu e que acabar com todo o pecado e que eliminar o diabo também e pegar os seus filhos e levar com ele para que possa morar dentro dessa nova Jerusalém. Essa é a quarta razão que me faz crer. Mas há uma quinta, e eu quero terminar aqui. Sabe qual é a quinta razão que me faz crer? É que a Bíblia também, ela nos dá evidências claras. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, você vai ver. Você vai ver. A Bíblia fala, olha aqui, está lá, Mateus capítulo 24, verso 21 a 22. Que haverá sofrimento, que haverá terremoto, que haverá sinal no sol, que haverá sinal na lua, que haverá pessoas passando fome, que haverá violência, que haverá epidemia. O livro de São Lucas fala de epidemia, de pandemia. São Lucas capítulo 21, verso 11, fala de epidemias. Então, veja, se existe um momento onde nós estamos vendo essas coisas acontecerem, é agora, no momento, nos dias que nós estamos vivendo. Se você olhar nas ruas da nossa cidade, você vai ver que o número de pessoas que estão pedindo é muito maior do que antes dessa epidemia. É muita gente passando fome, necessidade, carente, precisando de ajuda. São pessoas que, na verdade, têm a certeza de uma coisa, que não tem nada o que comer dentro de casa. E é sinal do que a Bíblia está nos falando. A epidemia eu não preciso nem falar. Quando é que você se imaginou ter que ficar recluso dentro de casa, com a igreja fechada, não sair nas ruas, com máscara na cara, isolado, vivendo o que nós estamos? Eu nunca imaginei. Quando me vinha na minha mente uma cena como essa, o que eu imaginava era que Cristo estava prestes para voltar. E Jesus está dando todos esses sinais para mim e para você, para que a gente creia, que nós vejamos. Olha, ele está dizendo assim: eu estou voltando para buscar o meu povo. O livro de Tessalonicenses, capítulo 2, o segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3, fala que quando Cristo estivesse voltando, haveria uma apostasia grande. E, amigo, eu pergunto para você, se você olhar para o cenário mundial das pessoas que se dizem cristãs, nós veríamos quantas pessoas que têm abandonado a fé. É claro que agora, diante desse cenário de sofrimento, muitas estão reconhecendo que Deus é Deus, até médicos também estão aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Mas você precisa compreender uma coisa, que todos esses sinais é Deus falando para mim e para você: eu estou voltando, eu preciso voltar, e você precisa estar pronto para se encontrar comigo. Agora compreenda uma outra coisa. A parte mais importante não é quando. E muitas vezes é a razão onde muitas pessoas discutem e até chegam ao ponto de brigar. Quando é que vai ser? E é a pergunta dos discípulos: quando é que vai ser? E de repente você que está aqui também participando aqui desse pequeno grupo, você esteja se perguntando: quando vai ser, pastor? Nos fale quando. Mas eu falo para você aqui: o quando não é importante. O importante é como. Como é que você vai se encontrar com o Senhor? O quando não importa. O quando pode ser hoje. O quando pode ser amanhã. O quando pode ser daqui a 10 anos. O quando pode ser daqui a 15 anos. E eu vou falar para você, se nós olharmos para todas essas evidências que nós estamos vendo na Bíblia, eu acredito que não chega a 30, 40 anos. Não tem como chegar. Não chega a 30, 40 anos. Mas o quando não é importante. O importante é como eu e você vamos nos encontrar com o nosso Salvador. Você estaria pronto se hoje você fechasse os seus olhos para estar com Cristo, vivendo com Ele por toda a eternidade? E eu termino aqui contando uma história para você real, que aconteceu na igreja adventista no período de 1844. Todos nós sabemos que nesse período a igreja marcou data. E, na verdade, não era muito bem declarado ainda a igreja adventista, mas era o nosso movimento. Eu não tenho vergonha de dizer que era o nosso povo que estava ali, ansioso para ver Cristo voltar. Todos estavam vestidos de branco, numa relva linda, verde, numa planície, esperando Jesus. Venderam suas casas. Quem tinha carro, vendeu carro. Quem tinha gado, vendeu gado.
quem tinha propriedade, vendeu propriedade e guardaram ali um lugar, espaço num terreno, e estavam ali todos prontos, esperando Jesus voltar. Entre aquela família que estava ali pronta, esperando Jesus voltar, estava uma família de Carlos Fitt. Carlos Fitt era um pastor que aceitou a Jesus, ele era um pastor metodista, mas aceitou a mensagem adventista. E nesse período, um número grande de pessoas aceitou a Jesus, e era outono, era um período muito frio lá nos Estados Unidos, muito frio. E um número muito grande de pessoas aceitou a Jesus e queriam ser batizadas. E as pessoas se perguntaram para o pastor: pastor, o senhor nos batiza? Ele falou: batizo. Aí, mas falaram: mas pastor, o período está tão frio aqui. Ele falou: não, não tem problema. O frio não é um problema para que a gente possa batizar você. Era um pastor realmente comprometido com o evangelho. E ele entrou na água. E tinha um número grande de pessoas querendo ser batizadas. Era pastor, estava ali também a sua esposa, e estava ali 2 filhos desse pastor. O pastor Carlos Fitt. Aí então ele entrou na água, e o pastor que estava dentro da água, sempre é assim, é ele que fica lá dentro, batizou 1, batizou 2, batizou 3, batizou 4. As pessoas iam saindo, mas ele ficou dentro da água. E a água é muito gelada. E o pastor demorou dentro da água, porque era muita gente querendo ser batizado, que ele ficou lá aproximadamente quase 2 horas dentro da água gelada, batizando as pessoas. Quando terminou todo mundo de batizar, que o pastor saiu, ele já estava sentindo febre. Ele já estava febril. O pastor passou com vida ainda apenas 3 dias. A febre lhe matou. Ele adquiriu uma pneumonia, e você sabe que naquele período, pneumonia não tinha cura. E havia apenas tratamentos, mas o tratamento que ele recebeu não foi suficiente e ele acabou morrendo. Mas veja uma coisa, a sua esposa, eles estavam vivendo ali numa semana, quase ali uma semana a 10 dias antes da volta de Jesus, de 1844. Sabe como é que a mãe, a esposa do pastor Carlos Fitt, consolava os filhos? Ela falava assim: meus filhos, olha, não chorem tanto como vocês estão chorando, não tem necessidade de desespero. E o jornal da época diz que ela até sorria, ela falava assim: olha, vocês não precisam ficar desesperados, porque em 1844, à meia-noite, sabe o que é que vai acontecer? Jesus Cristo vai voltar. E quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus com todo poder e glória, sabe quem é que ele vai chamar? Ele vai chamar papai. Papai está ali morto dentro do caixão. Mas creia, Jesus Cristo vai chamar papai. Papai vai se levantar. E mais uma vez eu vou abraçar o meu esposo e vocês vão abraçar o seu pai, e nós teremos uma família de novo completa e nós viveremos ao lado de Jesus para sempre. Veja que convicção, veja que fé, veja que certeza no retorno de Cristo. Olha, quando eu ouço essa história, quando eu leio essa história, o meu pedido a Deus é falar: Senhor, me ajude a ter tamanha convicção no teu retorno. Mas a minha pergunta para você, amigo, que ouve nessa noite é: se você fechasse os seus olhos para essa vida hoje, você também teria essa certeza que a esposa do pastor Carlos Fitt teve, em falar para os seus filhos: olha, não se preocupe, aqui menos de uma semana, quando Jesus voltar, Jesus vai chamar papai, papai vai se levantar, eu vou me encontrar com seu pai, vocês vão encontrar o seu pai mais uma vez, nós vamos estar ao lado de Jesus, nós viveremos com ele para todo sempre. Você tem essa convicção? Eu creio que essa noite aqui, quando nós iremos nos despedir, nós precisamos, nessa noite de sábado, fechar os nossos olhos para descansarmos, para amanhã irmos à igreja adorar a Deus, aqueles que têm essa liberdade para ir à igreja. Mas nós precisamos ter essa certeza de que, se Cristo voltar nessa noite, nós estaremos prontos, preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus. Porque se você, amigo, precisa acertar alguma coisa com Deus, sabe quando é que você tem que fazer? Você tem que fazer hoje. Você tem que fazer hoje. O amanhã pode ser tarde demais. O amanhã pode não existir. O amanhã pode não ter chance para que a porta da graça esteja aberta para você receber a Jesus. O amanhã pode você não estar com vida, você pode não estar respirando. Se você precisa hoje reconciliar-se com Deus, com o seu semelhante, colocar alguma coisa na tua vida em harmonia com o que Deus pede, hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o dia. E eu quero nessa noite aqui terminar pedindo a Deus que Ele abençoe a minha vida, que Ele abençoe a tua vida.
quando ele voltar, que ele cumprir com a sua palavra, lá no livro de São João, capítulo 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Foram as palavras de Jesus. Crê em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês possam estar comigo. Que essa mensagem, que essa convicção tome conta do nosso coração e nos abençoe nessa caminhada, na esperança, crendo que muito em breve, não vai demorar muito, ele vai voltar e eu e você estaremos seguros ao lado do nosso Deus. Não vai ter necessidade mais de isolamento, não vai ter necessidade mais de nós termos que nos comunicarmos através do Zoom. Nós estaremos lado a lado, ao lado de Cristo, estaremos seguros. O diabo já estará eliminado, não haverá mais morte, não haverá mais doença. Estaremos seguros ao lado do nosso Deus para todo sempre. Que o Senhor abençoe a você, que Deus também abençoe a minha vida, que nos tome nas suas mãos e nos ajude a cada dia a fazermos a sua vontade e seguirmos rumo à Nova Jerusalém. Vamos orar? Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, nessa noite aqui, Senhor, nós fechamos nossos olhos para falar contigo. Estamos distantes fisicamente, mas em nosso espírito nós estamos muito próximos um do outro. O nosso pensamento é um, Senhor. A nossa esperança é uma única. O nosso pensamento e a nossa esperança é apenas por um dia, quando nós sairmos da nossa casa, vermos o céu se abrir, Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus, com todo poder e glória, e nos encontrarmos com o Senhor e vivermos com o Senhor para todos. Muito obrigado, porque o Senhor veio na cruz do Calvário e já nos deu a esperança, já nos garantiu a vitória. Mas nós sabemos, Senhor, que ainda nós não fomos libertos completamente do cativeiro, porque o diabo ainda está aqui conosco, ele tem feito tanto mal a tanta gente. Estamos isolados porque ele é o provocador de toda doença, de todo mal, de toda tristeza. Mas um dia o Senhor mesmo promete que vai voltar e vai eliminar o diabo por completo. Nós estaremos livres, e aí sim estaremos livres por toda a eternidade. Abençoa o teu povo. Toma cada irmão que está conectado nessa noite. Nos abençoe e nos guarde. Nós oramos pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigada pela mensagem. A gente vai tirar foto, né? Todas as vezes a gente tira a foto ao final para fazer o registro. A Ana entrou. Oi, Aninha. Pode ligar seu vídeo, por favor. A Ana e o Lon estão grávidos de 2 meses. E aí a gente tira a foto. O Tiago que vai fazer a foto, ele vai dizer pra gente, tá? Aí a gente tira a foto sempre com a Bíblia, tá bom? Tá Você bem. tá com sua Bíblia aí, a gente vai fazer a foto. O Tiago vai colocar aqui o momento do PG no canal dele, que é do PG também, né? É tudo vinculado, na verdade, eu acho. Né, Tiago? E é com você. A ordem é do Tiago agora. Quando ele fala, preciso só ajeitar aqui, né? Que tá caindo tudo aqui agora. E obrigada, pastor, por ter aceitado o convite. Obrigado. Eu estou aqui à disposição. Acredita que agora tinha um pessoal me chamando. Vamos bater a foto agora. Eu vou contar 1, 2, 3. No 3 eu vou apertar. Quando eu disser acabou, é porque bateu. Porque às vezes ele dá uma demoradinha para o botão funcionar. Tá. Faz 2 fotos, Tiago, porque vai que uma falha. Ana, liga a câmera. Leon, senão não vai aparecer. Vai. 1, 2, 3. Foi. Agora. Pronto. Mais outra? Mais uma. Mais outra, uma. pastor, Você. porque às vezes uma falha. Vamos. Vai tirar outra? Sim, só porque se alguém saiu com o olho fechado, para garantir. 1, 2, 3. Foi. Maravilha. Pronto. Pronto. Ô, Rui, vai abrir amanhã lá, Rui? Oi, pastor. Vai abrir amanhã? Sim, vamos sim. Rapaz, por que que tem tanta gente me chamando aqui? Já tem outro grupo aí de aí me chamando. Próximo PG, pastor, é no domingo. A gente estava fazendo só no domingo, na sexta, não sei mais. E depois a gente passou para 3 dias. Aí, como reabriu a igreja, a gente está fazendo o sábado na igreja e o domingo e sexta aqui.
Aí Tá certo. todas as sextas e domingos estamos aqui. Quando se eu quiser aparecer, só dá um oi pro Rui, que o Rui manda o link, né? Que ele tem seu contato. Tá bom. Tá? E a gente tem Manda. amigos até do Chile É participando. mesmo, legal. Manda para mim sempre, Rui, o link, aí eu tendo condições eu entro, viu? Vamos sim. Amanhã nós bom? estaremos com um forte lá no Tá combinado. Um abraço, viu? Para a irmã Socorro e irmã Solano também. Pra você Feliz abraço pra sábado. todos. Tchau, feliz sábado, gente. Tchau, gente. Feliz sábado.